Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é dia 1º de maio de 2021, sábado. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Consciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e paraleis, das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega-fraternidade. Porque o Paradireito é para todos. Bom, estamos hoje aqui apresentando o programa, eu, Eliel Queiroz, e a minha companheira de rádio, Marilza de Andrade, trazendo o nosso convidado, o professor Alexander Miraglia Steiner, graduado em Medicina pela UFRJ em 1999, especialização em Diagnóstico por Imagem em 2003, voluntário da Consciologia desde 1986, cofundador do IIP em 1988 e do primeiro Greenpex em 1992, primeiro presidente do IPC, a substituir o professor Valdo Vieira em dezembro de 1999, docente desde 1994, tenepsista desde 2003, EPICOM desde 2003, participante do Conselho dos EPICONs junto à Unicim, responsável pela dinâmica parapsíquica da energossomatologia desde 2004, autor do curso Autossustentabilidade Energossomática, coordenador do PROAD em várias gestões, consciencioterapeuta desde 2012 a 2019. O tema de hoje é Programa de Aceleração da Diversidade, PROAD, para direito ou para dever do intensivista. Você pode acessar o programa do Conteúdo para Direito pelo Facebook Sempre RCI, app Sempre RCI, site semprerci.com.br, rádio 1320 AM. E aí, agora com você, Marilza, para a gente dar início à nossa entrevista com o nosso convidado. Bom dia a todos, um bom 1º de maio, e nosso tema de hoje tem muito a ver com o trabalho, só que é um trabalho evolutivo, né? Nós vamos dar as boas-vindas ao professor Alexander Steiner e abrir espaço para ele cumprimentar nossos ouvintes e assistentes pelo Facebook e pelo YouTube. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participar desse programa. Obrigado pelo convite aí a professora Marilza e o professor Eliel. Então, professor Alexander Steiner, a gente quer falar sobre esse curso que é tão importante dentro da CCCI, né? O senhor poderia explicar o que é o Programa de Aceleração da Desperticidade e como surgiu essa necessidade desse curso na CCCI? Então, esse curso, ele veio a partir da demanda do próprio professor Valdo Vieira. Durante a qualificação do ECP2, isso em dezembro de 2011, ele percebeu a presença de orientadores evolutivos e que passaram para ele a informação que seria interessante que dentro da CCCI existisse um curso para acelerar o processo da desperticidade e que ele via que isso era possível alcançar a desperticidade num período de 3 anos. E o interessante é que até aquele momento, e desde a fundação do Instituto de Projeciologia, né, Instituto Internacional de Projeciologia, em 1988, desde antes, até no Centro da Consciência Contínua, quando o professor Valdo falava a respeito de desperticidade, ele cada vez foi falando um pouco mais a respeito do que era desperticidade,
mas ele sempre trouxe o conceito de que para chegar à condição de desperto era necessário pelo menos 20 anos de atividades trabalhando com desassédio, com amparo, com um saldo positivo, né? E sem que a pessoa, de fato, manifestasse algum processo de assédio, alguma condição maior dentro dessa condição. Então, a gente pensa, né, em função da própria vivência dentro da CCCI e da aceleração que isso trouxe para a Conscienciologia e para todos os participantes, né, voluntários da Conscienciologia que vieram para Foz do Iguaçu, que ele verificou que esse processo que está sendo criado aqui acelerou muita coisa, inclusive esse tempo necessário para que a pessoa pudesse chegar na condição de desperto. Professor Alexander, explica para a gente qual o valor dessa desperticidade, o que é desperticidade dentro da Conscienciologia? Ok. Então, desperticidade é a condição do desassediado permanente total. Dentro da Conscienciologia, a hora que nós fazemos o estudo, né, que a gente fala, desde as consciências mais simples às mais evoluídas, que ainda têm a necessidade da ressoma, ou seja, de voltar à vida intrafísica, né, constituindo esse ciclo, né, de vivência na dimensão intrafísica, vivência na dimensão extrafísica, né, durante o período intermissivo entre uma vida e outra, né? A gente faz o estudo da conscienciologia dessas consciências que estão, quando eu falo preferencialmente dessas consciências, por quê? Porque essa é a nossa realidade. Então, a consciência dentro da condição do ser humano mais primitivo, ela ainda sofre interferência das energias negativas das outras consciências, sejam intrafísicas ou extrafísicas, e também dos ambientes, os ambientes intrafísicos e extrafísicos também. Então, essa influência, se for positiva, é ótima, vai ajudar, vai melhorar a pessoa. Mas quando é uma influência negativa, vai atrapalhar aquela manifestação consciencial. Então, o desperto, professor, seria justamente a pessoa que está alerta nesses momentos que ele recebe essas influências negativas e também positivas para poder aproveitar a interação com o positivo. Seria isso? Além de estar alerta, porque o primeiro movimento, está certa, é o estar alerta, né? E esse alerta vem pelo desenvolvimento da sinalética parapsíquica pessoal, do conjunto de sinais parapsíquicos, energéticos, que a consciência é capaz de desenvolver. Então, faz com que ela perceba mais aquilo que está acontecendo ao seu redor. Só que esse perceber não significa que ela vai saber lidar com aquela situação sem se deixar envolver negativamente pelas energias, pelas aquelas consciências intrafísicas ou extrafísicas que estejam dentro daquele ambiente. A gente poderia substituir, então, só para esclarecer melhor, o desperto seria uma pessoa que está constantemente alerta ao que está acontecendo no intra e no extrafísico. Ele tem uma plena atenção da própria psicosfera dele, da própria energossomatologia dele, né? Professora, eu quero passar para uma segunda pergunta, pode ser? Deixa eu só completar um pouquinho, terminar. Okay. Eu acho que é isso, só fechando aí o raciocínio, né? E, além de estar, então, alerta a esta condição energética do que está acontecendo ao seu redor, quando ele percebe uma intrusão negativa das energias na sua psicosfera, no seu ambiente, né,
ele consegue trabalhar, de alguma forma, essa condição para que isso não o prejudique dentro do objetivo que ele tem naquele momento. Ou seja, se ele está querendo estudar, se ele está querendo assistir a uma outra consciência, então ele faz este movimento, pode até perceber a intrusão negativa de quem está contrário àquele processo assistencial, por exemplo, mas ele consegue resolver aquela situação de forma que ele não saia prejudicado, ele não sai defasado desse processo. Professor, ok. Qual a relevância do curso para o conscienciólogo intermissivista e qual tem sido o resultado para quem já fez o curso? Basta fazer o curso e se achar desperto? Como fica isso? Tá. Então, eu vejo o curso, dentro da conscienciologia, de extrema importância. Por quê? Um dos mega desafios de todo intermissivista, de toda consciência que fez algum curso intermissivo e está agora, nesse momento, nesta dimensão, é alcançar a condição de desperticidade, que é possível de ser alcançada ao longo de uma existência. Esse seria o maior desafio pessoal. Quando a gente pensa dentro de uma programação existencial, existem aspectos que estão relacionados à assistência que ela vai realizar com as outras consciências. Mas existem aspectos do desenvolvimento pessoal. O que ela vai fazer para si mesma? Como ela vai se ajudar? Então, vamos lembrar, o processo da assistência, ele tem que ser tanto para fora, para os outros. Então, a gente evolui a partir desse mecanismo, né, dessa interação com as demais consciências, mas a gente evolui a partir do momento que nós somos capazes de nos ajudar. Ok. Professor, nós temos uma ouvinte que quer fazer uma pergunta ao senhor, a Patrícia Alves, daqui de Foz do Iguaçu. Pode entrar, Patrícia. Professor Alexander, muito bom ouvir você aqui no programa, trazendo informações sobre o PROAD, que é o Programa de Aceleração da Desperticidade. Tão avançado e tem ajudado muito aos participantes que querem investir na autopesquisa e buscar patamares mais evoluídos de maturidade. Eu gostaria que você falasse sobre os critérios, métodos ou técnicas utilizadas no PROAD que permitem evidenciar o nível evolutivo do participante. E obrigada pela atenção. Patrícia, obrigado pela pergunta. Então, assim, no PROAD, nós contamos com a equipe de 2 consciencioterapeutas, 2 conscienciômetras e 2 representantes do Conselho de EPICONS. E o curso funciona a forma, né, como se fosse um grande consim-cobaia. Esse é um curso que tem muita gente que conhece, então, o modelo, né, onde os participantes são dispostos, existe uma horizontalidade dentro da atuação, dentro do curso, né? Então, como técnica, o que a gente procura fazer para evidenciar o nível evolutivo, a característica de cada participante, nós estabelecemos, o curso é dividido em 6 módulos, e cada um dos módulos nós temos uma série de perguntas que o próprio participante responde. Há um sorteio entre os participantes, todos eles participam ao longo do módulo, que ocorre durante um fim de semana, um sábado e domingo, e o participante, então, ele é sorteado, então ele vai à frente para responder às suas perguntas. E, a partir da resposta que ele oferece para a turma, é que começa todo o processo, tanto da conscienciometria como da consciencioterapia envolvida no curso. E isso permite fazer essa avaliação
naturalmente dessa condição evolutiva, do momento evolutivo daquela consciência. Professor Alexander, muito obrigada pela sua resposta. Eu espero que tenha atendido, né, a expectativa da nossa espectadora aí. E afinal, quem está apto a fazer o curso do PROAD? Existe algum pré-requisito? Quais são? Tá. Então, o PROAD, ele atualmente, pelo menos até onde a gente estabeleceu, é o curso com o maior número de pré-requisitos dentro da Conscienciologia. Por quê? Porque dentro da Conscienciologia, se a gente pensar, nós temos os cursos para os participantes de primeira vez, aqueles que estão conhecendo a Conscienciologia, temos os cursos para aqueles que já participaram desses primeiros cursos, né? São os cursos, vamos dizer, de desenvolvimento dentro da Conscienciologia, e nós temos os cursos mais avançados, para aqueles participantes que já conhecem a Conscienciologia há mais tempo, já evoluíram dentro da sua autopesquisa e estão querendo novos patamares dentro desse processo. O PROAD é um curso com foco nessa categoria de participantes, né, de voluntários da Conscienciologia, de alunos da Conscienciologia, que já estão mais avançados. Quem quer realmente acelerar, né? Quem quer realmente acelerar o seu processo evolutivo. E para quem, de fato, já está chegando próximo a essa condição da desperticidade. Então, é um curso onde a pessoa precisa ter feito o ECP2 pelo menos 2 vezes, ter feito outros cursos de campo além do ECP2, tem que ser professor de Conscienciologia, tem que ser tenepsista, tem que ter já passado pela consciencioterapia, ganhando alta, tem que ter feito a conscienciometria, os cursos, o curso da conscienciometria, com a realização do mapa 360 graus. Então, é um curso que o participante, para iniciar, tem que ter feito todas essas atividades. Além disso, ele responde uma folha evolutiva pessoal e faz uma entrevista para, de fato, avaliar olho a olho para ver se esse participante está no seu melhor momento para realizar o curso. Ok, muito obrigada. Nós não vamos fazer o comentário da Pensata. Eliel pode entrar com a sua síntese e chamar a programação aí. Sim, esse bloco eu achei bastante interessante, principalmente a relação, quando o Alexandre colocou que ajudar os outros e ajudar a si mesmo, ou seja, o movimento da desperticidade ou um programa de aceleração disso, passa por esses 2 movimentos, e dentro da Conscienciologia tem o processo da interassistencialidade, né? E essa interassistencialidade não é simplesmente só ajudar o outro, mas é também se ajudar, se aceitando certas coisas, compreendendo movimentos dentro de você mesmo, e esse crescimento, tanto interno quanto externo, é que caminha para a questão da desperticidade, tá? Muito bacana esse primeiro módulo, professor Alexander. E aí, no caso, nós vamos, então, chamar a nossos comerciais. Voltamos daqui a pouco, né, com a Marius e o nosso convidado Alexander Steiner. E daqui a pouco nós estamos retornando para a nossa continuidade da nossa entrevista. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito. Bom, voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora de Iguaçu. Lembrando, vocês podem acessar esse programa, o Conteúdo do Paradireito, pelo Facebook Sempre RCI, app Sempre RCI, site semprerci.com.br, rádio 1320 AM. Vamos dar procedimento ao nosso bate-papo com o nosso convidado Alexander Steiner, com o tema, né, PROAD para direito e para dever do intermissivo. Marilza, com você, nosso segundo bloco. Ok, boa tarde. Olha só, estou eu cumprimentando de novo.
Mas, professor, nós estamos aqui no nosso segundo bloco do programa e todo mundo sabe que o professor Eliel Queiroz, ele é conscienciômetra, né? E ele tem uma pergunta dentro dessa área que ele domina tanto. Ele tem, na verdade, ele é conscienciômetra também, porque ele tem muitas atividades dentro da conscienciologia, todas na docência, né? Exerce docência em várias áreas, é bem polivalente. Então, ele tem uma pergunta para o professor Alexander. Professor Eliel, à vontade. Bom, Alexander, como você colocou no bloco anterior, você falou da questão da conscienciometria e da consciencioterapia, né? E dessas duas especialidades, ela está dentro do programa. E aí eu gostaria de perguntar, quando se pensou em formar esse programa, por que essas duas especialidades da conscienciologia é tão importante para a aceleração da diversidade? Então, quando o professor Valdo sugeriu a formação de um curso, né, à época, a coordenação do ECP2 tomou à frente desse processo e foi junto ao Conselho de Epicons para ver como que faria esse curso. E, durante as discussões, o que nós percebemos é que a conscienciometria ela é extremamente importante dentro desse processo, porque nós precisamos, antes de mais nada, saber, dentro do processo evolutivo, dentro da escala evolutiva, onde é que nós estamos. E essa condição a gente só faz através da conscienciometria, de uma boa conscienciometria. E daí nós sabemos, né, que aquela pessoa que não está acostumada a responder o conscienciograma, frequentemente, ela tem uns desvios muito grandes, ou a mais ou a menos dentro dessa conscienciometria, dependendo do seu perfil. Não é isso, professor Eliel? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? E o outro aspecto é em relação a... Então, é importante, né, a pessoa se situar dentro dessa escala evolutiva, quão próxima ela está da desperticidade, ou até se ela já passou, se ela já está além desse processo da desperticidade. O outro aspecto é a consciencioterapia, porque muitas vezes a gente observa que algumas pessoas não chegam na condição de desperticidade porque elas não conseguiram superar alguns pequenos trafares. São pessoas com inúmeros trafores suficientes para alcançar a condição de desperticidade, mas que, em função da sua história de vida, dentro dessa vida intrafísica, seja pelas pressões familiares, mesológicas e outras, né, elas ainda mantêm alguns trafares e que, se trabalhados, a pessoa consegue deslanchar e chegar mais rápido dentro dessa condição da desperticidade. Então, a gente precisa fazer a metria para saber em que momento nós estamos dentro da escala evolutiva e tratar das nossas patologias. Por isso, da importância de você ter dentro da mesma turma, entre os facilitadores, né, que não são bem professores, mas são facilitadores dentro dessa condição, o conscienciômetra e o consciencioterapeuta. Ok, satisfeito, professor Eliel? Muito bom, muito boa explicação. Marisa, okay. Professor Alexander, onde a paradiretologia faz a sua transversalidade com a desperticidade? Qual a necessidade de incrementar esse estudo, esse objetivo da desperticidade, de ser um ser desperto, permanente e total, né, com a paradireitologia? Então, quando a gente pensa nessa condição da desperticidade, a gente tem que lembrar, como qualquer processo evolutivo, a gente primeiro chega numa condição inicial, jejuna, para depois chegar a uma condição de veteranismo. Ah, tá. Ok?
como qualquer processo de desenvolvimento, até no próprio intrafísico, se você pensar nas profissões, né? No meu caso, eu sou médico. Uma coisa é quando eu era recém-formado, eu tinha uma qualidade, vamos dizer, de atendimento, né? de médico, né? Mas já era graduado, já tinha autorização para praticar a medicina. A outra coisa, depois de mais de 20 anos de formado, pelo menos espera-se que tenha um nível maior de qualidade dentro dos atendimentos, né? E de mais segurança dentro desse processo. É isso que eu estou falando, do jejum e de uma condição de maior veteranismo. Dentro da Conscienciologia, a gente tem um pensamento que é o seguinte: você quer assistir? Então, qualifique-se, melhore-se para você assistir. Seria mais ou menos isso? Perfeito, eu acho que é por aí mesmo, né? Mas então, o que acontece? Quando a gente pensa na desperticidade, né, para a pessoa ficar livre de assédios, né, dessas pressões que às vezes acontecem, né, dessas influências negativas, aí a gente começa a pensar, então, vou desenvolver o estado vibracional, vou fazer a minha autodefesa energética, vou pensar simplesmente dentro dessa condição do eu, ok? Só que, se a pessoa não desenvolver o seu senso de para-direito com as demais consciências, ela vai estar sempre pisando no calo dos outros. Ela vai estar sempre extrapolando limites dentro da própria cosmoética. Uma das coisas que eu acho importante no para-direito, professor Alexander, em relação ao ser humano em geral, é que ele dá uma visão ampla de respeito à dignidade humana, à dignidade do outro, né? Ao você mudar o seu tratamento, respeitando a condição evolutiva de cada um, você está exercendo o para-direito daquela consciência até ficar ou estar naquele atual estágio evolutivo, né? E então, através do PROAD, existe maior lucidez desse respeito ao momento evolutivo das consciências de uma forma geral, é isso? Eu não vejo como a pessoa chegar dentro de uma condição de desperticidade sem ter o respeito pelas demais consciências. Não é só o processo de trabalhar as próprias energias, não é só o processo de desenvolver a sinalética parapsíquica pessoal. Até porque, se ela for grosseira, né, do ponto de vista das relações interpessoais, o número de pessoas que vai pensar negativamente a respeito dessa pessoa, né, que é grosseira, só isso já vai contra o processo da desperticidade dela. O desperto, aliás, alcançar a desperticidade, antes de mais nada, pelo que o senhor está falando, seria uma autoqualificação da própria consciência. Sim. Não deixa... Da própria intraconsciencialidade. Antes de mais nada, da própria intraconsciencialidade. E ela começa a se respeitar enquanto consciência em evolução, ela respeita as demais consciências em evolução também. Ok. Professor, nós temos uma outra pergunta aqui para o senhor. Poderia exemplificar quais as atitudes ou ações paradireitológicas de quem assume a desperticidade precisaria ou deveria ser incorporada justamente na sua intraconsciencialidade? Quais são os aspectos paradireitológicos que essa consciência teria que ser uma segunda natureza dessa consciência? A forma de agir, a ação em relação a tudo, né?
Há outras consciências, desde os princípios conscienciais, a natureza, ao ambiente, a sua volta, tudo. Exatamente. Se a pessoa, dentro da desperticidade, uma das coisas que a gente percebe é que ela começa a viver mais dentro do processo da multidimensionalidade. Essa multidimensionalidade passa, de fato, a ser uma segunda natureza desta consciência. E dentro dessa condição, ela deve ficar cada vez mais atenta a todas as consciências ao seu redor, sejam intrafísicas e extrafísicas, e procurar ajudar sempre que possível. Eu acho que isso é dentro da condição, vamos dizer, do para dever do desperto, é ter a noção da sua condição de raridade ainda na intrafisicalidade, neste planeta. Sem egocentrismo. E ajudar as demais consciências a melhorarem a sua condição evolutiva. Ok, professor. Nós vamos ler a pensata agora, nesse bloco, né? Nós suprimimos a pensata do primeiro bloco em função das informações que a gente não podia deixar de passar. E logo em seguida o professor Eliel entra com a síntese do bloco e pedindo um programa. Quando nós retornarmos, o senhor faz o comentário ou o senhor faz a leitura da pensata? Eu posso fazer o comentário, vamos lá. Ok, então vamos ver a pensata desse segundo bloco, porque muita gente já espera a pensata da semana, né? O melhor código grupal de cosmoética, o CGC, é fundamentado nas cláusulas evolutivas do paradireito nas comunex evoluídas. Nas comunex evoluídas, o paradireito é íncito nas consciências que lá se manifestam. Entrada do paradireito é a segunda edição do Lexo de Ortopensata, na página 1451. Professor Eliel, é com o senhor? Bom, esse bloco, e uma coisa que me trouxe assim, uma reflexão que o professor Alexander trouxe, é essa questão de se colocar e ajudar o outro e ser ajudado, né? E aí, dentro desse contexto, a intraassistência é uma decisão intraconsciencial da pessoa. É o quanto que a pessoa ela toma essa decisão. Porque eu posso ter níveis de desperticidade a ponto de não sentir ser afetado pelos outros. Mas até que ponto eu mexo na minha intraconsciencialidade, né? Eu posso ter uma força energética, eu posso ter um processo de defesa, vamos dizer assim, refratários outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu não mexo com a minha intraconsciencialidade. Às vezes a pessoa não mexe com o seu contexto. E aí, quando Alexandre colocou esse tipo de desperticidade, que é no sentido dessa troca, da assistência, de você se colocar, de você se permitir, e essa permissão, ela acaba gerando uma interação muito grande assistencial, tanto para os outros como para você. Então, é importante que, em todas as situações, ganhe, é um ganha-ganha, né? Ganha quem é assistido e ganha quem é assistente. E o assistente também é assistido em alguns momentos. E o quanto que ele tem a capacidade intraconsciencial de aceitar isso, de reconhecer, porque receber assistência também é assistencial. Então, isso é uma coisa que a gente pensa que, às vezes, assistência, o nosso passado, era sempre fazer para os outros. Só que você também aceitar a assistência das outras pessoas também contribui para você, também é um gesto de gratidão, é um gesto de aceitação dessa circunstância. Eu acho muito bacana a questão da aceleração da diversidade, que a gente possa ter isso. Me lembro, às vezes, na tertúlia, uma vez, o professor Walter falou assim, olha, eu desejo para vocês também que é pelo menos, desperto interassistencial. Aí, Professor Eliel, uma pergunta para o senhor, como conscienciômetro, aí o senhor regula nosso tempo até o comercial. Pela prática que o senhor tem, qual a função do consincobaia para quem quer resolver aqueles, como é que a gente costuma chamar? Os gargalos evolutivos.
Um aspecto importante dentro da conscienciometria, e isso vai ajudar também no programa do PROAD, é quando o Alexandre falava assim, olha, a pessoa tem que se situar. Quando a pessoa se situa dentro da escala evolutiva, ela começa a lidar com a sua própria autorrealidade. Qual é a sua realidade consciencial? Então, a conscienciometria, ela deixa bem evidente esse nível de realidade, o quanto que você entra com seus trafares e tem uma aceitação disso. Não, reconheço, eu tenho isso, eu vou melhorar, mas eu tenho isso. Tem pessoas que têm uma certa, não quero ver isso, eu não quero lidar com isso. Então, as fragilidades faz parte da sua fortaleza. Só que, para isso, você tem que ter uma desdramatização dos seus trafares, e isso, a conscienciometria, trabalha muito em cima disso. Então, o quanto você consegue se aceitar como você é. E para aceitar os outros, começa por você. Se você não consegue aceitar nem você, como é que você vai aceitar as outras pessoas? Tá? E aí, finalizando essa situação, eu posso chamar, então, os comerciais. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos para nossos comerciais. Voltamos daqui a pouco com a Marilza e o nosso convidado, Alexander Stein. E vamos para o nosso terceiro bloco. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito. Então, voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito, na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Lembrando que vocês podem acessar o programa através do Facebook Sempre RCI, app Sempre RCI, site semprerci.com.br, rádio 1320 AM. Vamos dar então prosseguimento ao nosso bate-papo com o nosso convidado Alexander Stein, com o tema PROAD, para direito ou para dever do intermissivista. Marilza, com você é o nosso último bloco. Professor Alexander, nós estamos chegando ao nosso último bloco e vou ler a pensata novamente. O melhor código grupal de cosmoética, o CGC, é fundamentado nas cláusulas evolutivas do paradireito. Nas comuneques evoluídas, o paradireito é íncito nas consciências que lá se manifestam. Paradireito, entrada do paradireito, segunda edição do Lexo de Ortopessata e página 1451. Pode comentar, professor, brevemente, por favor? Eu vejo que dentro dessa condição, a hora que ele qualifica, né, essa condição de comunex evoluída, né? Então, a gente já é para pensar naquilo dentro da escala evolutiva, né, dentro do processo de manifestação a maior. E o desenvolvimento e o entendimento do paradireito, de fato, é algo dentro mais evoluído da escala evolutiva. A gente começa a tatear, né, o que de fato significa o paradireito, as interações interconscienciais, entender a história das consciências para poder, de fato, trabalhar com paradireito. Então, eu penso que é interessante essa noção até do processo da orientação evolutiva, né? A questão de entendimento da história individual para que a gente, de fato, possa atuar o máximo possível dentro do paradireito, nas inter-relações conscienciais. Ok. Professor, nós temos uma segunda pergunta da nossa ouvinte, Patrícia Alves. Ela está interessada em saber mais alguma coisa sobre o PROAD. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. O participante do PROAD, ao concluir os módulos, sai com alguma metria em relação à própria dispersidade, assim, o nível que ele estaria em relação ao alcance da dispersidade? Então, Patrícia, ao final de cada módulo,
os participantes fazem a autoavaliação e ele é heteroavaliado pelos demais participantes e professores, né, os facilitadores do curso, que são os 2 consciencioterapeutas, 2 conscienciômetras e os 2 representantes do Conselho de EPICONS. E é feita uma média dessa avaliação da pessoa. É claro que essa média não é fidedigna dentro da escala evolutiva, em que nível que ela está, mas serve como um ponto para que ela se autoavalie, para que ela possa voltar dentro da conscienciometria e reavaliar a sua condição. E, então, em cada um dos 6 módulos isso acontece, ao final do curso você vai ter a média final da pessoa. Dentro, então, do PROAD, a gente avalia, são 6 módulos. Obviamente, o conscienciograma são 2.000 questões, né, de temáticas diferentes, né, pelo menos 10 grandes itens, né, de avaliação da consciência. Então, é um processo muito maior. Mas essas perguntas, respostas, tudo que é passado para o participante do PROAD vai ajudar também a ela chegar dentro da sua metria mais próxima da sua realidade, vamos colocar assim. Professor Alexander, me ocorreu agora uma ideia. Essa questão dos EPICONs, o PROAD é pré-requisito para ser EPICON? Se não é, por que não é? Tá. Então, o PROAD ele não é pré-requisito para ser EPICON, mas eu posso dizer que ele ajuda muito ao participante a entender mais o seu próprio epicentrismo consciencial, e isso pode ajudá-lo dentro do processo de chegar à condição do EPICON formal, vamos dizer assim, dentro do Conselho de EPICONs. Essa é uma discussão até dentro do próprio Conselho de EPICONs. Vamos lembrar que o PROAD ele é desde 2012, né? Então ele tem 8 para 9 anos de atividade. E o Conselho de EPICONs ele já é muito mais antigo do que isso. Então, algumas coisas que vão surgindo ao longo do caminho, aos poucos, precisam ser incorporadas ou não dentro dos critérios para chegar ao EPICON. Tá, então me diz uma coisa. Quem já era EPICON, já era. E quem é indicado ou se autoindica para ser EPICON, não passa a ser, o PROAD não passa a ser um pré-requisito, tipo até um treinamento para isso? Hoje isso não faz parte, isso ainda é discussão dentro do próprio Conselho de EPICONs. Pois fica a minha sugestão aqui. E, professor Alexander, vamos seguir o nosso programa. Na condição de coordenador e professor do PROAD, em algum momento de sua vida já se questionou sobre o seu para-dever e o seu para-direito de conscienciólogo e intermissivista? Sim, sim. Primeiro de tudo porque a gente acaba fazendo junto o PROAD com todos os participantes, né? Então, a cada pergunta respondida pelo participante que está lá na frente, né, nessa condição do grande consincobaia que existe no PROAD, não tem como a gente não olhar para si mesmo e comparar com aquilo que o participante, o aluno, está respondendo. Então, isso faz o autoquestionamento. Outro aspecto dentro, acho que, dessa pergunta é em relação ao próprio curso. O curso existe, mesmo que de forma, mesmo que informal, um contrato entre as partes, né, entre o aluno e os facilitadores, em que o aluno espera ser ajudado dentro da sua condição evolutiva.
E essa condição faz com que a gente pense até onde deva entrar naquele outro micro-universo consciencial. Muitas vezes a pessoa se expõe dentro do curso, abre a sua consciencialidade a partir das suas respostas. Os conscienciômetras, os consciencioterapeutas, os epicons e os outros participantes estão vendo aquele processo e a gente tem que pensar como entrar, até onde entrar nesse outro micro-universo consciencial. Então, o senhor está me dizendo... Em respeito à própria consciência. Então, isso seria um alto nível da cosmoética dos orientadores do curso? Sim. A todo momento, e no curso, uma das coisas, das dinâmicas que fazem parte do curso, em cada período, da manhã, da tarde, do sábado, da manhã, de domingo, onde todos os participantes passam pelas suas avaliações. Então, ao final de cada período desse da manhã, nós fazemos uma discussão entre todos os participantes para saber se aquilo que foi conversado está bem parado para a pessoa. Se os participantes, se os facilitadores ultrapassaram algum limite dentro da cosmoética nas intervenções. Porque muitas vezes nós falamos coisas extremamente sérias para o participante, dentro daquilo que a gente está conseguindo ver da realidade do outro. O que, obviamente, não significa que seja uma verdade absoluta, mas é algo que a gente está vendo... Transpareceu naquele momento. Transpareceu naquele momento e que o participante depois tem que trazer para a sua intraconsciencialidade, questionar e ver o que é válido ou não. Só que, às vezes, a fala ela tem que vir com força também. Ok. Em função das companhias extrafísicas, em função de todo o processo que está acontecendo. Por isso que, ao final de cada dessa sequência, né, normalmente de 3 avaliações, nós fazemos uma reunião para saber se ficou alguma coisa mal parada, para que a gente possa sanar ainda dentro daquele processo, ainda dentro daquele curso, daquele módulo, daquela parte. Professor, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje e eu gostaria de fazer a última pergunta para o senhor, mas sempre lembrando que a gente tem a pensata e a síntese do nosso professor Eliel Queiroz. Professor, e aí? Fazer ou não fazer o PROAD? É um para-direito ou um para-dever do intermissivista conscienciólogo, né? Eu fiz questão de colocar o intermissivista conscienciólogo, porque a gente sabe que tem muito intermissivista que hoje não está, infelizmente, aí, por N motivos, ainda não acessaram a conscienciologia. Então, especificamente, aquele intermissivista que está estudando, pesquisando, trabalhando em prol da conscienciologia. E aí? Se você pensar que que todo intermissivista pode chegar à condição da desperticidade, eu diria que seria até um para-dever deste intermissivista participar de um curso de desperticidade, desse programa de aceleração da desperticidade. Primeiro, para ele se avaliar em que nível que ele está, para que ele possa pensar no que ele ainda precisa desenvolver para chegar à condição da desperticidade. 2, se ele acha que ele já é desperto, se ele tem essa certeza que ele é desperto, que ele venha somar forças com o curso, que ele ajude a melhorar ainda mais esse curso. A participação dele vai ajudar o curso.
Ok, professor. Desenvolvimento. Então, neste sentido, eu vejo que faz parte de um para-dever, assim como todo desperto, toda consciência deve assistir às demais dentro do processo evolutivo. Esse participante, esse intermissivista, conscienciólogo, deveria participar do programa de aceleração de desperticidade. Eu penso assim, que o conscienciólogo intermissivista, o intermissivista conscienciólogo, se existe uma atividade, por mais seleta que ele seja, por mais pré-requisito que possa ter dentro da conscienciologia, ele tem o para-direito de tentar chegar lá. É o para-direito dele enquanto consciência em evolução. Com certeza. E ele também tem, aí ele junta o para-dever dele de tentar chegar lá. E é um para-dever com ele mesmo, né? Professor, então nós vamos com a nossa pensata de hoje, a nossa última pensata, depois eu leio, o senhor comenta, ou o senhor quer ler e comentar, e depois o Eliel entra com a síntese. O que o senhor quer? Pode falar. Quando o senhor terminar o comentário, o senhor pode despedir dos nossos amigos que estão nos ouvindo, nos dando a sua atenção. E depois o Eliel entra e eu também me despeço em seguida. O para-direito é a senha funcional para se alcançar a condição de cosmoconsciência. Estudar o para-direito do ponto de vista da Terra é diferente da abordagem paratécnica do ponto de vista cósmico. Léxico de Orto Pensata, entrada do para-direito, página 1216 e 1441. Professor, é com o senhor. É a condição do restringimento intraconsciencial que torna de lucidez dentro da dimensão extrafísica, dentro da condição da extrafisicalidade, né? Daí a importância do desperto de ficar aguçado no extrafísico e no intrafísico, né? Exatamente, a autoconscientização multidimensional. Quero agradecer a participação. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer estar com o senhor aqui. Eu quero avisar a todos que o professor Alexandre é meu filho dileto, que eu tenho muito orgulho de todos três, e a gente entrou nessa desde muito cedo, desde 1986. Sim. Beijo, filhote. Eliel, é com você, professor Eliel. Bom, esse fechamento, né, uma coisa que me chamou a atenção é o para-dever da nossa responsabilidade do nosso nível evolutivo. Então, se eu estou numa condição, dentro da escala evolutiva, de assumir um padrão de especificidade, meu nível de assistência é outro. Se eu assumo, por exemplo, a semiconsciência, é outro, e assim por diante. Então, esses desafios evolutivos, e aí entra o para-dever, porque quanto mais eu assumo lucidamente o meu nível evolutivo, mais consciências eu posso assistir. Mais a minha abrangência aumenta mais. E aí, uma coisa que nesse bloco me chamou a atenção para isso. Então, é um para-dever nosso assumir a nossa potencialidade de assistência, porque a gente vai assistir muito mais pessoas. Então, por isso, a gente deve buscar sempre nos melhorar. E aí o curso pode nos indicar em que nível nós estamos, para cada vez a gente possa dar o próximo passo. Chegou a desperticidade? Não para aí. Existem outros níveis evolutivos que também podemos chegar. Isso, professor. Eu também quero agradecer a todos, né? Ao Eliel, ao professor Renato, que é o nosso diretor técnico, aos ouvintes da Rádio RCI, a Juriscons, a Conscienciologia, o professor Valdo Vieira, hoje Zéfero, que faria anos essa semana, aniversários essa semana. Meu muito obrigada por toda essa oportunidade evolutiva que eu tenho tido. Então, estamos finalizando o nosso programa de hoje, né? Eu, Eliel Queiroz e Maria de Andrade. Queremos agradecer a presença do professor Alexander, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a sua participação e convidá-los para a nossa próxima semana, no sábado, às 11 horas,
você ouvindo na Rede Comunicadora de Iguaçu RCI, AM 1320, e um bom dia para todos.